top. Ei, som. Boa noite, irmãos. Boa noite, vamos colocar de pé, você que está aqui no templo, você que está na sua casa. Vamos louvar e exaltar aquele que vive e reina, aquele que é Senhor de tudo, aquele que é Senhor de todos, aquele que permite nós estarmos mais uma vez aqui na casa dele, para testemunhar das maravilhas e de tudo que ele tem feito em nós, amém? Nós estamos aqui e esse fato revela um milagre de Deus. Estar aqui é um milagre, estar vivo diante de tudo que tem acontecido é um milagre, e aprove Deus nos agraciar com esse milagre, amém? Então vamos celebrar esse milagre, vamos adorar a Deus por esse milagre, porque mais uma vez o dom da vida se manifestou a nós. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos nesta noite, te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e por tudo que certamente o Senhor ainda há de fazer em nós. Pai, receba os louvores do teu povo, receba, Pai, os louvores da tua igreja. E fala conosco, Pai, através da tua palavra. Envia uma palavra nessa noite aos nossos corações. Não necessariamente aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Mas antes, permita-nos, Pai, te adorar. Permita-nos, Pai, erguer o teu nome bem alto. Permita-nos declarar que tu és santo. Permita-nos dizer que nós te amamos. Permita-nos dizer que tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Receba, Pai, é para a glória do teu nome, amém, amém, irmãos? Vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele está aqui, com as palmas, aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força
e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem e como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Diga aleluia! Vamos celebrar, vamos celebrar! Aquele que vive com as palmas! Jesus maravilhoso! Maravilhoso és pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa, um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Glória a Deus! Siga mais uma vez, maravilhoso! Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor.
Aleluia. Um dia. Um dia em tua casa. Mais uma vez, com alegria, para terminar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Aqui é lugar de alegria, amém? Aqui é lugar de expressar a tua gratidão ao Senhor, o teu louvor. Então vamos continuar fazendo isso com muita alegria. Aleluia. As palmas. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas. Mais uma vez a igreja, eu vou seguir. Com as palmas, cante. Pra onde? Eu sei pra onde vou, e nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas
todos aqui digam glória a Deus. Aleluia. Isso é um privilégio, irmãos. As pessoas têm o costume de dizer que todos são filhos de Deus. Negativo. Todos são criaturas de Deus. Que a Bíblia diz que só quando nós confessamos a Jesus que nós recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus. A única possibilidade do homem ser filho de Deus é se ele receber o plano de salvação na sua vida. Você que está aqui nesta noite, você é um privilegiado. Você pode bater bem forte no seu peito e declarar: eu sou filho de Deus, amém? E nada, e nem ninguém pode mudar isso. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Quem tem fôlego, ouve! O Pai me adotou, só os filhos de Deus. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode declarar mais uma vez isso? O Pai me adotou, diga com força. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Olha o que a Bíblia diz a respeito de filiação, ó. Tudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Tu és meu Pai, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. Diga bem forte: o Pai me adotou. Obrigado, Senhor. O teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou
Pai fala de sacerdócio. Pai fala de governo. Pai fala de decisão. Oh, querido, você tem alguém que decide a tua vida. Você tem alguém que governa a tua vida. Você tem alguém que prepara o caminho para você. Então não temas. Está tudo no controle do Pai. Você não é órfão. Você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Digam glória a Deus. Então receba o amor do Pai. Receba a graça desse Pai dizendo: filho, eu sou contigo, não temas não. Não, não, não temas. Não temas não. Oh, não temas, não tenha medo não. O Pai que te guarda, Ele não dorme, não dorme não. Ele está vendo tudo. É só chamar o Pai que Ele vem. É só clamar ao Pai que Ele vem. Oh, todos nós que estamos aqui, que tivemos o privilégio de ter um Pai físico na terra, em algum momento da nossa vida, nós usamos a expressão: peraí, porque eu vou chamar o meu Pai. Todos aqui, em algum momento da vida, diz: espera aí, segura um pouquinho aí, eu vou chamar meu Pai. E todas as vezes que nós falávamos isso, nós estávamos falando: olha, você está mexendo comigo? Eu sou fraco, eu sou pequeno, mas meu Pai é grandão, meu Pai é forte. Experimenta hoje falar para as suas adversidades: eu já chamei o meu Pai. Ele está vindo para me socorrer. Ele está vindo ao meu encontro. Diga isso para as suas adversidades: olha, eu não sou qualquer um não, eu tenho Pai. Eu tenho um Pai que não dorme. Eu tenho um Pai que Ele me ama, que Ele tem um ciúme, um cuidado de mim, que você não tem ideia. Oh, queridos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu te agradeço por ser teu filho. Te agradeço por ser teu filho. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando vejo que Ele me ama. Ele me ama. Jesus me ama. Oh, me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sinta o amor do Pai na tua vida. Sinta o amor de Jesus de Nazaré na tua vida. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Eu ainda era criatura sem forma. No ventre de minha mãe, Ele já me amava. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Tu és lindo, Senhor. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Diga a Ele: meu coração. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Diga qual o desejo do teu coração. Quero ser a canção que te faz
Diga, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça sonhar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, filho meu, filho meu, eu te amo, eu te amo. Esse é o nome sobre todo nome, não há outro como tu, Jesus, Jesus. Eu imagino Deus quando terminou de criar o homem, a maior obra da criação. Ele deve ter olhado para aquele que ele declarou que era semelhante a ele. Ele deve ter aberto um belo sorriso. Querido, esse sorriso de Deus, ao olhar para mim e para você, ele precisa permanecer. Nós precisamos tirar sorrisos do Senhor com a nossa atitude. Nós precisamos tirar sorriso do Senhor com o nosso caráter, com a nossa santidade. Oh, querido, o Senhor quer continuar sorrindo para mim e para você. Ele quer continuar a olhar dos céus e falar: filho meu, eu te amo, eu te amo. Levante suas mãos e peça para Ele te encontrar aqui nessa noite. Levante suas mãos aos céus e peça a Ele, diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou na tua casa, olhe para mim. Por mais que eu tenha andado errante, vacilante, peça perdão a Ele nesse momento. E diga que você não quer sair daqui hoje, da casa dele, sem que ele olhe para você e dê um belo sorriso. Sem que ele olhe para você e diga: ah, filho meu, como eu me agrado de ti. Oh, Senhor, perdoa, Deus, as nossas dívidas. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas. Oh, Deus, derrama uma unção de perdão sobre nós. Que o teu manto de santidade seja estendido sobre nossas cabeças nesta noite, e possa trazer cura, possa trazer purificação, possa trazer libertação. Nós precisamos ter a convicção de que, ao olhar para mim e para os meus irmãos, o Senhor continua sorrindo, o Senhor continua se agradando, o Senhor continua desejando estar perto de nós. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Haja com misericórdia, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro, mas depois que esse amor entrou em nós, nós declaramos não ao mundo. Ah, Deus, nós não participamos dos manjares desse mundo. Nós não vamos voltar atrás ao lamaçal do pecado, porque hoje nós fomos limpos pelo teu sangue. Nós fomos lavados e remidos pelo teu sangue. Hoje o que nos faz nos sentir melhor é te agradar. Hoje o ápice das nossas vidas é saber que estamos te agradando.
Hoje a nossa maior riqueza é ter a convicção que o Senhor está olhando para esse lugar agora, com os teus olhos que são como chama de fogo, e está esboçando um belo sorriso, declarando: filhos meus, eu amo você. Se você se sente amado por Ele, diga glórias a Deus, diga aleluia, e dê um forte aplauso a Ele, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão em casa. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. É isso? Vamos estar com os irmãos. Vamos estar com você que está em casa. Graças a Deus pela sua vida, pelo seu coração, pelo teu desejo de cultuar e bendizer o nome do Senhor. Gostaria que você colocasse a mão no seu peito, por favor. Fizesse uma oração pelo Brasil. Coloque a mão no seu peito. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, com algumas pessoas e outras estão em casa. Queremos orar pelo Brasil. Queremos orar pelo nosso estado, Senhor. Queremos orar pelo nosso município. Toma em tuas mãos, Pai, os governantes desta cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, Senhor. Toma em tuas mãos, cura o Brasil. Cura, ó Pai, a nossa cidade, cura o nosso estado. Tira o homem que maquina o mal, Senhor amado. Nós precisamos de estabilidade. Nós precisamos da Tua presença, ó Pai. E que a Tua presença seja algo expressante, ó Pai, na vida dessas pessoas e do governante, Pai, dos governantes. Quebra o mal, todo espírito contrário que caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós profetizamos sobre a nossa nação, nós profetizamos sobre a nossa casa, nós profetizamos sobre os governantes, a Tua paz e a Tua graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém. Graças a Deus, queridos, é bom orarmos pelo Brasil, pelo Estado e pela nossa cidade, né? Queridos, terça-feira estamos juntos no nosso culto da família, tá bom? Agora na terça-feira, espero que você que está em casa, se tiver alguma coisa aí, um decreto pelo prefeito, nós vamos estar mais à vontade, né? Mas como ainda não saiu um decreto, a gente está um pouco fechado, né? Mas eu penso que está chegando a hora, amém, amados? Chegando a hora de darmos um grito de vitória. Então, terça-feira, eu vou estar entregando. Eu tenho um óleo que foi pedido a uma pessoa, e eu também tenho orado e pedido a Deus graça sobre esse óleo que está nas minhas mãos, e amanhã nós vamos estar enchendo os vidros, e na terça-feira nós vamos fazer a oração específica para aquilo que eu vou entregar aos irmãos, não é isso? E na terça-feira eu vou entregar aos irmãos um vidro pequeno de óleo, para os irmãos fazer algumas orações que a gente vai passar pela sua casa, pela sua família. Amém? Você que está em casa, você pode pegar também o seu óleo aqui conosco no dia que você quiser. Mas quem vir na terça-feira vai ouvir uma palavra, vai pegar o seu óleo, nós temos uma oração específica para isso. Amém? Quinta-feira, essa semana, ainda não temos culto, e nem domingo pela manhã nós temos nem escola bíblica dominical e nem o nosso culto. Nós passamos... eu só não falei no grupo, né? Algumas pessoas vieram aqui de manhã para assistir a escola bíblica, mas infelizmente estava fechado. Nós estamos querendo, nesse tempo aí, fazer só 2 cultos, né? Enquanto a gente não passa por esse momento que nós estamos vivendo. Então, esse mês nós vamos fazer isso. Para o mês que vem, nós vamos preparar um trabalho melhor, e com certeza vai voltar tudo à normalidade. Você que está em casa crê assim, você que está aqui crê também desse jeito. Amém. Então só espere um pouquinho, daqui a pouco está dando tudo certo. Também, nossa Santa Ceia do mês que vem, nós já vamos informar os irmãos que nós vamos dividir a Santa Ceia em 2 etapas. Logo no primeiro domingo nós vamos fazer um culto pela manhã e vamos fazer um culto à noite. Entenda isso, um culto pela manhã e um culto à noite. Então, nós vamos colocar o quantitativo de pessoas. Passou daquela quantidade de pessoas, você vai ficar
do lado de fora. Você entende, amados? Na Santa Ceia, né? Porque a nossa Santa Ceia, se você abrir ao público, é muita gente. Então, nós vamos dividir em 2 cultos. Vai ser o culto da manhã normal, é isso? O pastor Romildo vai pregar, vou participar da Santa Ceia, os irmãos. E à noite, a mesma coisa, no primeiro domingo. Então, nós vamos dividir em 2 etapas, pela manhã e também na parte da noite. Entendeu, gente? Vou passar o quantitativo direitinho, porque nós temos essa semana ainda de culto. Temos o culto de domingo que vem. Vou passar o quantitativo. Você se inscreva. Você pode se inscrever diretamente no nosso site. Vou pedir ao senhor Elias que abra lá um linkzinho para que você, eu vou estar de manhã, eu vou estar à noite. Então, no site, eu vou fazer com que você obrigatoriamente entre no site e faça isso, para que a sua entrada esteja reservada aqui. Amém, amados? Só nessa Santa Ceia, na próxima a gente vai ver direitinho o que a gente vai fazer. Amém, amados? Amém? Eu acho que é só isso, né? É só isso? Só isso. Queridos, eu vou fazer o ofertório no final, porque também os nossos cultos eles serão mais curtos, pelo menos agora em julho, e também em junho e também em julho. Nossos cultos vai diminuir 20 minutos, 15 minutos, você entende? Então, nós vamos correr um pouquinho para que a gente fique assim, praticamente aqui dentro, quando tudo abrir, uma coisa de 1 hora, 1h10, 1h20, no máximo. Amém, amados? Amém? Isso é prevenção. Você está entendendo ou não está entendendo? Isso é prevenção. Todos de máscara, não é isso? Todos têm que aferir a sua temperatura lá embaixo. Nós já comprei um outro aferidor, então são 2 termômetros, vão estar lá na mão dos irmãos, então nós vamos aferir a sua temperatura. Eu estou com 38 graus. Queridos, nós vamos te relocar. Vá para casa. Amém? Deu para entender? Você que tem em casa a mesma coisa, vá para casa, vai descansar, vai ver o que está vendo com a sua vida. Você entende? Os pais são responsáveis pelos seus filhos. Não pode ter criança, não sei o que, queridos. Estou falando publicamente ali, estou falando para vocês também. Você é responsável. Eu acho que aqui só tem gente responsável, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu acho que há pessoas responsáveis. Você é responsável. Então, você avalie a sua vida, avalie seus filhos e fique bem à vontade. A igreja é para todos de nós. Amém? A igreja não é algo que tem que colocar um regimento para você, não. Nós temos algumas coisas, mas eu acho que você tem que pensar. Você tem que saber o que você está fazendo no seu dia a dia. Posso ouvir um amém? Você está aqui hoje por quê? Porque você veio adorar Jesus, veio dizer o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Sentiu o desejo de estar conosco, isso é muito importante para você. Queridos, vou fazer o ofertório no final. Vamos fazer agora. Amém? Vamos fazer agora. Você que está em casa, separe o seu envelope e entregue seu dízimo e sua oferta quando você estiver passando por aqui, ou deixe na caixa de correio. Segunda, quarta e sexta que nós estamos aqui. Não estamos mais todos os dias, por quê? Nós estamos com contenção de despesa. O que é contenção de despesa? Contenção de despesa, eu estou deixando 2 dias as pessoas que trabalham aqui em casa, para quê? Eu não pago a eles 2 dias. Amém, amados? Então, esse valor a gente paga outra coisa, faz isso, faz aquilo e assim sucessivamente. Mas eu penso que vai tudo melhorar. Amém? Eu penso que vai melhorar. Então, se você que está aqui trouxe sua oferta, seu dízimo, pegue o envelope aí. Nós vamos participar dos dízimos das ofertas. Então, você que está aqui, fique de pé. Você que está em casa, coloque seu envelope em suas mãos. Nós vamos orar, pedir a Deus que Deus nos abençoe de uma forma maravilhosa. Pai amado, Deus querido, aí está a vida dos teus filhos que estão hoje, Pai, te entregando dízimos e oferta em tuas mãos. Ó Pai, agora nesse momento, abençoa a vida de cada colega, de cada irmão, ó Pai, que tem o interesse, o desejo de abençoar a tua casa, Senhor. Por isso, abençoa a vida de cada colega, de cada irmão que hoje está aqui, está em casa, que sentiu esse desejo no coração de abençoar a tua casa, abençoar este lugar. Eu te agradeço, te peço a tua bênção, em nome de Jesus, para a vida de todos que estão aqui presentes. Amém. Que todos digam amém. Amém. 2 diáconos, por favor. Sai um de cada lado, pegue os envelopes dos irmãos, por gentileza. 1, 2, som, teste. Acho que está. Amém, amados? Só bota mais um pouquinho de som para mim no retorno. Queridos, eu tenho um tema nesta noite. É como transformar a crise em vitória. Esse negócio de transformação é um pouco esquisito, né? Coloca para mim, Wagner. Quem está aí? Não é o Wagner, não? Opa. Vamos lá. A gente sempre precisa de alguém, né? Para estar conosco no computador. É um momento difícil, né? Como transformar a crise em vitória. Queria ler um texto com os irmãos,
que está em Gênesis 26, de 1 a 6. Gênesis 26, de 1 a 6. Entrou não? Não, Gênesis 26, de 1 a 6. Só você pular aí, isso aí. Depois tu vai voltar lá. Vamos lá, gente. Havia fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Oremos. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa. Fala ao meu coração e ao coração do teu povo nesta noite de uma forma especial. Te oro em nome de Jesus e todos digam amém. Transformação, né? Se você já viu uma metamorfose, quando a lagarta se transforma em borboleta, acho que você já estudou isso, você vê que existe um ciclo, existe um tempo para transformação acontecer. Agora, como transformar a crise em vitória? Coloca para mim o tema na tela, deixa o tema na tela. Como transformar a crise em vitória? Eu estava observando que a crise, ela é uma encruzilhada onde uns colocam os pés na entrada da vitória, né, os pés na estrada da vitória, perdão, e outros, eles descem a ladeira do fracasso. Eu sempre vejo isso. Pessoas que estão na crise, na estrada caminhando para a vitória, e outros que descem a ladeira para o fracasso. Por quê? Não aguentam essa transformação, sabe? Se você observar, no período dessa metamorfose, quando a lagarta está se transformando na borboleta, o que acontece? Se você chegar lá, dar um furinho, tentar rasgar aquele casulo, a borboleta ela vai sair com a asa meia ressequida, ela não vai conseguir voar. Então existe o tempo de você vencer esta crise e chegar na sua vitória. No meu slide primário ali, que eu peço para colocar, mas tiram, né? Ali você vai encontrar, do lado de cá você vai encontrar água, sim ou não? Está dando para ver? Do outro lado você tem terra, do outro lado você tem uma árvore o quê? Seca. E do outro lado você tem uma árvore o quê? Em vigor. Então, também a crise, você passa por ela, mas não quer dizer que você vai estar em sequidão. Você pode estar em sequidão de bens, você pode estar em sequidão de roupagem, você pode estar em sequidão de alimento, mas você não está em sequidão de Deus na sua vida. Porque o mais importante na nossa vida, querido, não é o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer. O mais importante é nós termos dentro do coração o dono da comida, o dono da terra, o dono da vida, o dono de tudo. Quem está me entendendo, diga amém. Quem já passou por dificuldades na vida aqui, levante sua mão. Você que está em casa e aqui, você sobreviveu até o dia de hoje. Você está de pé. Você está animado, sim ou não? Agora, na estrada, você pode conquistar a sua vitória, né? Uns conquistam a vitória e outros descem uma ladeira do fracasso. Eu continuo dizendo que a crise revela realmente os verdadeiros heróis. Repita comigo, a crise revela os verdadeiros heróis. Repita mais uma vez, a crise revela os verdadeiros heróis. Uns ficam esmagados debaixo da bota do gigante, você vê. Né? Uns ficam esmagados, outros olham os horizontes, os horizontes largos por sobre os ombros dos gigantes que você venceu. Você tem o poder de Deus para vencer os gigantes na sua vida. Amém? Quando eu falo em gigante, eu falo em crises. Eu falo em momentos difíceis, sabe? Eu já passei por tantos, estou de pé até hoje. Já passei necessidade de alimentação, mas estou aqui, estou bem. Antigamente eu não podia comer porque não tinha dinheiro. Hoje eu posso comprar alguma coisa e não como porque eu sou diabético. Tem alguém aqui que tem problema de glicose, gosta de doce igual a mim?
Doce é tudo de bom, sim ou não? Pudim de leite condensado é tudo de bom. É ou não é? Hein? Brigadeiro não é bom demais? Então Deus, Ele faz as coisas na nossa vida e a gente não entende. Deus gosta de complicar algumas coisas para você entender o valor que você tem de dar a Ele. O valor que você tem de dar a Deus. Agora, na crise, uns fracassam, outros triunfam. Por quê? Eu faço a pergunta para você. Que uns fracassam e outros triunfam. Entenda que havia um gigante, e esse gigante, Shaul estava tentando vencer o gigante Golias. Saul está aí como rei, que tinha que fazer com que aquele povo que estava ali, os guerreiros, vencessem aquele gigante. Mas Saul foi um fracassado, porque ele não lutou em favor daquele povo que estava ali junto com ele. Mas de repente surge na história um pequeno homem chamado Davi. E ele olha para aquele gigante, queridos, ele viu a crise na frente dele, mas dentro dele tinha um poder sobrenatural. Você vem a mim com espada, com escudo, com tudo isso, mas eu vou até a ti, sabe o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Mudou a história. A crise era a mesma para todos, sim ou não, gente? As dificuldades ali era a mesma para todos eles. Mas Davi estava de pé. Davi era um guerreiro diferente. Você é um guerreiro diferente. Você é uma mulher diferente. Você é um homem de Deus diferente. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que você é mais do que vencedor. Que Deus está contigo. Deus está na tua casa. Deus está na tua vida. Diga glória a Deus, por favor, queridos. Agora, eu penso também que a crise é um tempo de oportunidades. Diga comigo, a crise é um tempo de oportunidades. Uns, queridos, olham para ela com a porta da esperança. Vamos abrir a porta da esperança na crise. Outros veem-na como uma sepultura dos sonhos. Quantos hoje têm ligado para mim e têm visto essa pandemia como uma sepultura dos seus sonhos? Ah, eu não consegui. Ah, não deu. Eu atrasei a minha vida. Queridão, você não atrasou nada. Você pode ter perdido alguma coisa nesse tempo, mas Deus vai te dar coisas maiores ainda. Você crê assim? Diga, eu creio, amados. Entenda isso nesta noite. A crise é uma oportunidade. Uns olham para ela com a porta da esperança e outros veem com a sepultura dos sonhos. Uma frase me chamou a atenção nessa tarde deste dia, quando eu estava trabalhando em cima dessa mensagem. E Deus falou comigo, essa frase me chamou a atenção. Coloca a frase para mim. O futuro não acontece simplesmente. Olha que coisa linda. Ele é... Não, repita mais forte, para você pegar isso no seu coração e ter uma ideia que você é uma pessoa de visão. Vamos lá. O futuro acontece... Não acontece simplesmente. Ele é criado por um homem de visão. Tem homem de visão aqui? Tem homem de visão em casa? Tem mulheres de visão aí? Amém? Tem jovens de visão aí? Então pegue o sobrenatural de Deus, pegue o poder de Deus na sua vida. Entenda que Deus é maior do que tudo e todas as coisas, e Ele está do teu lado. Diga glória a Deus, queridos. Agora, a crise é um tempo de semeadura. Queridos, eu vou semear, sabe? Eu estava vendo nesses dias, pelas madrugadas da vida, uma pessoa que eu não vou dizer o nome, falando que na crise tem que semear. Aí quando ele falava em semente, ele falava em valores, ele falava em moedas, ele falava em cédulas. Aqui eu quero dizer para você que a crise é o tempo de semear. A crise é o tempo de você orar. A crise é o tempo de você fazer um buraco no chão com o seu joelho. A crise é o tempo de você glorificar a Deus. A crise é um tempo de você andar dentro da sua casa, pisar para um lado, pisar para o outro, dizer, Deus, eu profetizo a glória de Deus na minha vida, eu profetizo a glória de Deus no meu quarto, na minha cozinha, sobre os meus filhos, eu profetizo a glória de Deus. No momento de você semear. Palavras têm poder, palavras são sementes. Diga a glória a Deus. Então semeie isso na sua vida. Ah, pastor, eu estou com escassez de dinheiro hoje, mas amanhã eu vou ter mais. Ah, pastor, eu estou com escassez de saúde, mas hoje, mas amanhã eu vou estar de pé. Tem que semear. Agora, se você ficar olhando os mortos, querido, meu Deus do céu, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Amém? Saia da Rede Globo, pelo amor de Deus. Precisa ver sangue, desespero.
Não sei se você Mas saia, queridos. Ah, pastor, então você é de que lado? Eu não sou de lado nenhum, querido. Eu não sou o lado da esquerda e não sou o lado da direita. Eu sou de Deus. Eu quero profetizar os bens de Deus sobre a sua vida. Sabe? Você pode dizer amém? Então, queridos, a crise é um tempo de semeadura. A crise, ela gera medo, insegurança, instabilidade. E Isaac, de repente, ali, ele quer fugir. Porque a crise gerou medo, a crise gerou insegurança, a crise gerou instabilidade nele. Aí Isaac, ele quer fugir. Mas quando ele tenta fugir, ele vê que o povo dele está com fome. A sua terra está precisando de alimento. Ele diz, se eu fugir, eu sou um covarde. Querido, se você fugir agora da sua casa, você é um covarde. Me perdoe. Se você fugir hoje, queridos, você é um covarde. Morra, mas morra com dignidade. Morra entendendo que você lutou pela sua casa. Morra entendendo que você lutou pela sua família. Morra entendendo que você lutou pelo seu Deus. Morra entendendo que você lutou pelo poder de Deus nessa terra. Morra assim, com dignidade. A crise, queridos, ela gera tudo isso. É que eu estou dizendo para os irmãos. Isaac queria fugir, mas havia fome. Mas a crise também é um tempo de oportunidade e da intervenção sobrenatural de Deus. Repita comigo, a intervenção sobrenatural de Deus. Queridos, quando eu não tenho mais força, o Espírito Santo de Deus intercede por mim, intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Amém, amados? Eu estava vendo um padre esses dias pregar, ele estava com estola, todo penduricado lá, todo fardado, mas ele estava falando não da farda dele, ele estava dizendo, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Ele estava dizendo, essa pandemia não presta para nada, a igreja estava vazia, mas ele estava dizendo, essa igreja, eles vão vir, eles vão voltar. E eu vejo muitos pastores conformados com tudo isso, sabe? Conformado com tudo que está acontecendo. Eu vejo vários irmãos conformados com tudo que está acontecendo. Querido, segurança é uma coisa, agora fé é outra. Aleluia. Fé é outra. Eu tenho fé que Deus pode acabar com tudo isso hoje. Você crê nisso? Eu tenho essa fé. Ah, mas os especialistas falam sobre esse assunto. Dana-se os especialistas. Eu tenho um Deus que toma conta de todos os especialistas. Eu tenho um Deus que pode fazer chover nesse momento. Eu tenho um Deus que pode mudar as estações. Eu tenho um Deus que o tempo do inverno agora pode virar verão. Esse inverno pode ser o inverno mais quente deste ano. E eu profetizo que seja. Aí você vai dizer, por quê, pastor? Porque Deus vai dar na cara de todos esses especialistas. Amém, amados? Não sou eu que vou dar na cara, não. Deus vai dar na cara de todos eles. Porque Deus é que manda na terra. Deus é que manda nesse país. Deus é que manda na tua cidade. Deus é que manda no seu estado. Deus é que manda na sua casa. Deus é que manda em você. Quem crê assim, diga eu creio. Agora, é tempo de oportunidade na crise. Tempo de intervenção sobrenatural. Quando eu falo em intervenção sobrenatural, eu falo em fé. Nós vamos ver agora, à luz desse texto, só estou na introdução, alguns princípios para transformar a crise em triunfo. O primeiro princípio, queridos, que eu quero dizer para os irmãos, vai estar na tela aí. Bota para mim, o outro. Isso aí, na crise, nós somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência. A fome assolava a terra naqueles dias. Tempo de escassez, de desemprego, de contenção drástica de despesa, de recessão. Será que tudo isso que eu estou dizendo para você aqui não é o tempo que nós estamos vivendo? Hein? Escassez, desemprego, tudo isso aí, recessão. Isaac, querido, ele não ficou lamentando. Ele saiu e se moveu. O pastor está mandando eu sair? Não. Estou dizendo para você sair, sabe de onde, queridos? Sair do seu casulo, sabe? É tempo de você colocar a sua cara para fora. É tempo de você abrir a sua boca dentro da sua casa. Enquanto tem pessoas chorando, você tem que profetizar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você tem essa esperança dentro do seu coração? Então, queridos, Isaac não ficou lamentando, ele saiu. Hoje nós estamos vivendo o drama do achatamento
da classe média, da falta de oportunidade e perspectiva para aqueles que não conseguem ter acesso a tantas coisas. Hoje você não tem mais acesso à universidade. Você luta uma batalha tremenda pelo desemprego. E batalhas, e batalhas, e batalhas, o desemprego é um gigante. O medo do futuro apavora os pais de família. Quem está com seus filhos sem estudar, eu estou com a minha sem estudar, é uma beleza estar com a minha filha dentro de casa. Fazemos comida juntos, trabalhamos juntos, tudo direitinho. Né? Mas um drama tremendo. Será que esse ano, que as crianças estão em casa aprendendo virtualmente com os professores, será que eles vão ter boas notas? Será que quando eles passarem de série agora, desse ano para o outro ano, a minha que vai agora para o 2º grau, para o ensino médio, será que ela vai ter uma base para chegar no 1º ano? Será? Hein? Nós ficamos pensando desse jeito. Mas eu quero dizer algo para os irmãos. Pense assim. Pense. Mas coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos e profetize. Declare. Ah, pastor, então meu filho é melhor do que os outros filhos. Querido, não importa se seu filho vai ser melhor ou deixa de ser melhor. Mas o que importa é que você é pai, você pode profetizar e vai acontecer um milagre. Pastor, eu tenho que me preocupar? Amém, se preocupe mesmo. Mas se preocupe, querido, pensando que Deus vai mudar a história do seu filho. Deus vai mudar a história da sua casa. Vai acontecer um milagre. Quem crê assim, diga eu creio. Agora, na crise não podemos buscar atalhos sedutores. E existem os atalhos sedutores. Isaac, queridos, ali nos primeiros versículos, ele foi tentado descer para o Egito. E Egito era um lugar de fartura, de riquezas fáceis. E sempre aparecem as facilidades. Não é isso? O que nós estamos vivendo nessa época de pandemia? Dinheiro sem licitação. Sim ou não? Facilidade. Né? Você pode vender aí qualquer coisa por um valor muito grande e colocar tantos porcentos dentro da sua poupança ou dentro como é que é o nome daqui? Do rebaixamento da sua casa, como nós vimos na TV, né? Pelos telejornais. Então, queridos, Isaac podia fazer isso, descer ao Egito, lugar de fartura, de riquezas fáceis. Mas sabe o que eu disse aqui sempre para os irmãos? Na crise não podemos buscar atalhos sedutores. E os atalhos vêm. Os atalhos vêm. Sabe? Na crise, querido, é uma oportunidade de você botar o pé, sabe aonde? No Jordão cheio. Na crise, é a oportunidade que você tem de usar a sua fé, pegar o seu cajado e tocar no Mar Vermelho. Essa é a crise. Essa é a crise. E todos nós vamos passar por ela. Sabe? Todos nós vamos passar por ela. Quando uma pessoa tem febre, o que você pensa? Infecção. Não é isso? Infecção. Tem alguma coisa que está causando isso. Então vamos procurar um médico, queridos. Quando você estiver passando por qualquer dilema, qualquer problema na sua vida, procure um médico, procure Jesus. Ele vai te direcionar ao caminho certo. Diga amém, por favor. Amém. Agora, nós também queremos soluções rápidas. Soluções fáceis e sem dor. Aí é fácil demais, querido. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Quem disse isso? Quem disse isso? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Olha aí. Ele disse assim, no mundo você vai ter facilidade. Vai chegar tudo fácil nas suas mãos. No mundo você não vai precisar lutar. Será? Hein? Você não vai precisar lutar? Hein? Será que vai chegar tudo na sua casa? Vai chegar um bocado de notas de 100 voando? Né? Voando. As borboletas que saíram do casulo, vai sair com todas as notas de 100 e vai entrar dentro da sua sala, você vai estar sentado e as notinhas vão caindo no seu colo. Até formar 5 salários mínimos. Todo mundo dá glória, né? Mas se eu disser assim, vamos trabalhar noite e dia para ganhar 5 salários mínimos, sem glória. Né? A facilidade é isso aí. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Fácil demais. Queridos, me perdoe, eu não gosto das coisas fáceis. Me perdoe te dizer. Eu não gosto das coisas fáceis. Quando as coisas acontecem muito fácil para mim, eu falo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa aí pesada. Eu não gosto das coisas fáceis, não. Eu gosto das coisas, querido, na conquista, sabe? No choro, na lágrima, no joelho.
joelho ferido, sabe? Os dedos totalmente machucados, né? Meu professor de karatê diz assim, você tem que fazer como é que tá o nome no chão? Que eu esqueci. Mas tem que ser assim, né? Assim, ó, tem que ser assim. Para fortalecer os dedos. Depois você tem que fazer assim. Sabe? Tem que ser assim. Rapaz, os primeiros dias foram difíceis. Eu cheguei com os dedos, queridos, que só Jesus. Parece que meus dedos tinham quebrado. Eu só fiz 2. Só 2. E tem um momento que ele fala assim, agora, para. Vou contar até 15. Ele começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Sabe? Mas hoje eu já faço 20. Por quê? É difícil. Mas você consegue. É difícil, mas você consegue. Está difícil, querido? Clame, ore. Você pensa que ficar de joelho é fácil? Não é. Dói. Eu fiz aqui 3 horas de joelhos. Comecei com 50 pessoas. Quando eu acabei as 3 horas, quando eu levantei, tomei um susto. Falei, meu Deus, o que houve com as 50? Um bocadinho sentada. É o sacrifício, queridos. Não tem nada fácil. Nada fácil. Mas Deus vai nos dar oportunidade, sim ou não? Cuidado para não tapar os ouvidos à voz de Deus na hora da crise. Cuidado para você não tapar os ouvidos à voz de Deus na hora da crise. Desista das vantagens imediatas por bênçãos aí que vêm de uma forma diferente. Busque as coisas invisíveis de Deus. Busque o sobrenatural de Deus. Não busque as coisas remotas da vida. Tá bom? Não desista dos planos de Deus. Siga o projeto de Deus. Pelo amor que você tem a Ele. Isso aqui me chama a atenção. Coloque para mim, Wagner, por gentileza. Na crise não podemos buscar o quê? Na crise nós não podemos buscar o quê? Atalhos o quê? O próximo, Wagner, perdão, que eu acho que eu deixei você aí passar. Na crise precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-los nas promessas de quem? Vamos ler o versículo 3 a 5? Lê para mim, por gentileza. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Sabe o que eu falo aqui? Sabe o que Deus diz para Isaac aqui? Não fuja, fique, floresça onde você está plantado. Eu quero dizer para você, nesta noite, não fuja, fique, floresça onde Deus está plantando você, onde você está plantado. Sabe? Você foi locado na sua casa. Você foi locado ali. Deus, Ele tem um escape. Deus está marcando a hora da sua vitória. Diga amém. Amém. Não corra dos problemas. Enfrente-os. Vença-os. O seu futuro está nas mãos de Deus. Você pode repetir comigo? O meu futuro está nas mãos de Deus. Não deixe a ansiedade estrangular você. Aonde eu vou morar? O meu aluguel está atrasado. Aonde eu vou trabalhar? Onde os meus filhos vão estudar? Não consegui pagar. Hein? Como eu vou pagar o meu plano de saúde? Né? E se eu ficar doente? Meu Deus. Eu fiquei feliz porque lá na escola onde minha filha estuda, se você passar do dia, você paga juros. E eu atrasei praticamente aí quase 20 dias ou 10 dias, Márcia. Quando eu cheguei lá, eu me preparei para o juro, ela disse, não, tranquilo. A gente vai apavorado, né? Vai ter juro. Chega lá, não.
Quanto é o valor? É X. É isso mesmo? É. Você nem pergunta se tem juros. Você vai pagando logo. Né? Carimbou, está pronto. A gente já vai apavorado para certas situações da vida. Sabe? Sempre se tem uma conversa. Deus prepara tudo para a minha vitória e para a sua vitória. No momento de crise, Deus prepara as pessoas para nos ajudar. Sabe? No momento de crise, Deus prepara tudo. Deus prepara o campo, Deus prepara a casa. Mas aos nossos olhos parece que está dando tudo errado. Não é isso? Parece só. Mas Deus está no controle de tudo. Diga amém. Deus, Ele acalma o coração de Isaac. Ele diz assim, calma. Ele diz a Isaac, eu estou contigo, calma. Eu tomo conta da sua descendência. Calma, seu futuro está nas minhas mãos. Calma, eu vou fazer de você e da sua descendência uma bênção para mudar o mundo, para mudar Israel, para mudar toda essa situação. Deus, queridos, está usando os crentes e vai usar os crentes, vai usar os evangelhos para mudar todo esse mundo. Ah, pastor, verdade. A causa da nossa vitória não é a ausência de problemas. A causa da nossa vitória não é a ausência de problemas, mas da presença de Deus. Só isso. Só isso. Deus nos garante a vitória? Moisés não se dispôs a atravessar sem a presença de Deus. Moisés não. E salvou se tu estiver comigo, Deus. Sabe o que Paulo diz? Coloca para mim o que Paulo diz. Se Deus... Isso parece que saiu fora de moda, né? Algumas pessoas dizem assim, no tempo de coronavírus eu quero ver você falar isso. Mas eu vejo pessoas, queridos, que foram a óbitos. Mas eu vejo outros que saíram glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Minha mãe foi uma delas. 82 anos. Sabe o que é isso? Está lá, falando pelos cotovelos. Sabe? Esse dia ela virou para mim e disse assim, você pode colar minha dentadura? Aí eu peguei e levei para casa. A Márcia quase morreu. Quando ela veio na mesa, lixando a dentadura dela e passando uma colinha, a Márcia disse, isso vai arranhar a gengiva da sua mãe. Não faça isso. Ih, rapaz, eu cheguei. Ela nem lavou, bravo na boca. Ela disse, que felicidade. A dentadura é tão antiga, Léo, que tem até ouro aqui. Eu dei um brilho no ouro. Está lá, velha, com 82 anos, de pé. Sabe? De pé. E com dente. Você ficou com nojo? Eu ainda fiz uma brincadeira com a Fátima do Carlinho. Que ela não consegue nem uma foto de dentadura que ela vai para o banheiro vomitar. Eu peguei no Facebook, abri o Facebook não, o WhatsApp, né? E aí, Fátima, tudo bem? Ah, que legal, tô te vendo! Ah, que saudade! Eu falei, eu tenho algo para te mostrar aqui, rapaz, lindo, que a minha mãe mandou para você. Ela disse, o que é, pastor? Eu botei o dente. Ela foi direto para o banheiro. Carlinhos disse que ela ficou apavorada, não quer nem falar comigo. Olha a confusão que eu arrumei. Olha a confusão que eu arrumei. Mas está lá, querido, está de pé. Sabe por quê? Eu poderia estar aqui lamentando com os irmãos, dizendo, minha mãe foi mais uma vítima. Poderia, mas graças ao meu bom Deus, eu estou aqui brincando com os irmãos. Graças ao meu bom Deus, sabe por quê? Tive fé. Ela também teve fé. Ah, pastor, mas com fé as pessoas podem morrer também? Sim, mas não morreu. Graças a Deus. Sabe? Você está aqui. Ah, está faltando alguma coisa ali em casa? Você está aqui. Você está em casa. Você está me vendo. Você ainda consegue pagar a sua internet para ver a live da igreja? Você ainda consegue ligar? Você ainda consegue passar um texto para alguém? Você está de pé. Ah, pastor, estou comendo arroz, feijão e ovo. Dá graças a Deus por isso. Ah, só tem batata frita lá em casa. Aleluias, por isso a batata está cara. Não está barata. Ah, pastor, só tem banana lá em casa. Dê graças a Deus que a banana está R$6. A 12. Pastor, onde você compra essa banana de ouro? Lá na minha porta.
sabe? Está na minha porta. Hoje passou o cara da carne seca. Eu quase comprei, mas quando eu vi o preço, eu falei, isso aí é meio estranho. Meio estranho. Então Deus tem duas ordens para Isaac. Quer dizer, aqui em cima, na crise precisamos obedecer sem racionalização. Coloque para mim. Se Deus é por nós, já li. Próximo, por favor. Na crise precisamos obedecer sem o quê? Racionalizações. Versículo 6 diz assim, assim habitou Isaac em Gerar. Por que eu botei essa parte, se eu não me engano, A desse versículo? Assim habitou Isaac em Gerar. Por ordem. Deus disse, você vai para esse lugar. Então a primeira palavra que surgiu no coração de Isaac foi obediência. Deus tem duas ordens para Isaac. Não desça ao Egito. Não vá para o lugar que você acha que está bom, que está dando tudo certo. Fica na terra de Gerar. Isaac não discute. Isaac não questiona. Não racionaliza. Não duvida. Isaac faz isso. Isaac obedece prontamente, pacientemente. E ele aprendeu com seu pai Abraão. Porque Abraão um dia saiu com ele, Isaac. Abraão vai no Monte Moriá. Isaac foi junto, sim ou não? Abraão oferece o seu filho em sacrifício. E ele ofereceu. Mas quando ele fez tudo isso por obediência, ele ouviu uma voz. E essa voz é extraordinária. Abraão, não estenda as mãos sobre o menino. E ele obedeceu. Sabe? Olha o que a obediência gera. Quando ele ia sacrificar, Abraão, não estenda a mão sobre os meninos. E Abraão, sobre o menino, e Abraão obedeceu. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Na crise não fuja de Deus, obedeça a Deus. Amém? Na crise não fuja de quem? Obedeça a Deus. Vamos lá, o próximo, por favor. Na crise, vença os prognósticos pessimistas e faça o quê? Ao invés de ficar o quê? Lamentando. Quantas pessoas estão lamentando? Leia para mim os versículos ali, queridos, que diz. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. O abençoava, né? E engrandeceu-se o homem. E tinha o quê? Possessão de vacas. E muita gente de serviço. De maneiras o invejavam. Eu, queridos, eu poderia falar aqui, que eu vou falar sobre alguns poços aqui, que ele abriu, e os filisteus fecharam. Eu poderia denominar o nome de cada poço aqui. Você já ouviu mensagem sobre essa? E você venceu o primeiro poço, venceu o segundo poço. Mas eu estou falando aqui no propósito que Deus tinha na vida deste homem. Propósito da obediência. Ele aqui, queridos, quando ele diz isso aqui para a gente, ele semeia numa terra onde que todos duvidavam. Que é o versículo 12. Muitos podiam dizer, o lugar é deserto, aqui não chove, a terra é seca, aqui não tem água, não vai dar certo. Outros já tentaram e fracassaram, não tem jeito, jamais vamos sair dessa crise. Isaac se recusou a aceitar a decretação do fracasso em sua vida. Eu quero dizer para você, não aceite o decreto do fracasso em sua vida. Não aceite o decreto do fracasso em sua vida. Não aceite. Não aceite. Não aceite de jeito nenhum. Ele desafiou o tempo. Ele desafiou as provisões, as previsões, os prognósticos, a lógica. Semeou Isaac naquela terra, aonde não dava nada. Irmãos, para de reclamar. Semeie na sua terra. Semeie no seu casamento. Pare de reclamar. Semeie nos seus filhos. Pare de reclamar. Semeie no seu trabalho. Pare de reclamar. Semeie na sua igreja. Não importa se hoje o cenário é de um deserto. Lance as suas redes em nome de Jesus. Lance suas redes em nome de Jesus. Lance o seu pão sobre as águas. Ande pela fé.
lance o seu pão sobre as águas, ande pela fé. Davi, queridos, podia pensar o mesmo diante de Golias. 40 dias o exército de Saul corria do gigante. Ele poderia falar, eu também não vou conseguir. Mas Davi não, ele correu para vencer o gigante. Agarre o seu gigante pelo pescoço. Sua crise que eu estou dizendo aqui. Pelo pescoço. Semeie no deserto. Deus vai fazer o deserto florescer. Aleluia. Deus vai fazer o deserto florescer. Torne-se um especialista do que faz. Não se acomode. Torne-se um especialista do que você está fazendo. Torne-se. Lute. Queridos, eu tenho estudado bastante. Eu tenho olhado para as coisas de uma forma diferente. Você pensa que eu estou dentro de casa e tenho tempo. Já estou sem tempo. Sabe? Eu faço tudo. Até comida. Faço tudo. Vamos trabalhar. Vamos aprender. Sabe? Vamos aprender. Você ficar em casa engordando, meu irmão, vai ficar difícil para o salário. Tu pensa que perde-se 20 quilos em um mês? Não sei quem consegue. Mas eu não consegui não. Sabe? Eu pesava sempre 114, hoje eu peso 82. Eu vestia 56. Hoje eu visto 40. A última calça que eu comprei foi 38, porque a 40 já está larga. Você vai dizer, pastor, porque você é um doente? Não. Não é porque eu sou um doente. É porque eu quero uma vida nova. Sabe? Eu quero ver os 15 anos da minha filha. Eu quero batizar seus filhos. Eu quero casar os seus filhos. Aleluia. Eu quero isso. Você quer ver os seus filhos casarem? Quer? Você quer ver os 15 anos do filho de vocês? Então é isso aí, queridos. Quando estamos vivendo num deserto, precisamos nos tornar especialista em derrotar crises. Pastor? Isaac começou a cavar poços. Isaac cavou 7 poços. Ele se especializou no que fazia. Ele buscava um milagre. Mas ele estava pronto para suar a camisa também. Ele não ia olhar só os seus empregados, seus queridos irmãos, não. Ele estava pronto para suar a camisa. Faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Não pegou essa frase, não? Vou repetir. Faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Repito mais uma vez. Faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Isaac, ele colheu 100 por 1 no deserto, na seca. Enriqueceu-se o homem. Ele prosperou, ficou riquíssimo. Nós lemos ali, tornou-se próspero. Ele se tornou um empresário rural. A razão? Porque o Senhor abençoava. Quem quer se tornar bem-sucedido aqui? A razão é porque o Senhor vai te abençoar. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. Isaac experimentou o milagre de Deus, sabe aonde? Na crise. Mas ele não ficou parado. Mas Isaac não preparou, Isaac não prosperou na passividade. Ele cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele trabalhou, ele foi um empreendedor. É hora de parar de falar em crise e arregaçar as mangas. É hora de parar de reclamar e começar a trabalhar com afinco, queridos. É hora de parar. Sabe? O corona está aí. Mas é hora de parar de falar. Mas eu estou vivendo isso. É hora de profetizar. Sabe? Eu vou dar todas as instruções ao meu filho. Sim, dê. Já deu? Amém. Já deu? Já deu. Vamos para frente. É para frente que se anda. Próximo, Wagner, por favor. Na crise, proteja o seu coração da amargura, ao invés de brigar pelos seus direitos.
Sabia que na crise tem pessoas que ainda brigam pelos seus direitos? Sabe? Você está vendo o que está acontecendo com o nosso Brasil? Tanta gente brigando pelos seus direitos, né? Eu tenho direito para isso. A voz emana do povo, e emana sim. Mas o STF não está nem para ir. Né? Ele está dizendo, quem manda sou eu. Cadê o povo? Agora, se a gente colocasse no nosso coração, quem manda no Brasil, no mundo é Deus. Vamos colocar tudo nas mãos de quem? De Deus. Você viu os angolanos orando pelo Brasil? Quem viu aí? Foi angolanos mesmo? Foi angolanos orando pelo Brasil? Hein, gente? Quem viu aí? Busque lá na internet. Profetizando sobre o Brasil. Sabe? Declarando a paz sobre o Brasil. Declarando a paz sobre a minha vida e sobre a sua vida. A igreja lá, queridos, não para. O culto naquele lugar são 3 horas, são 4 horas de culto. Sabe o que é isso? As pessoas com o pé descalço, pulando, dançando, glorificando o nome do Senhor. 3 horas de joelho orando pelo Brasil. Tu acha que Deus não vai ouvir a voz desse povo? Hein? Você acha que Deus não vai ouvir? Deus vai ouvir a voz desse povo. E eu estou sobre este manto. Ô manto de manto. Eu estou sobre este manto. Esteja no controle dos seus sentimentos. Sua paz de espírito é melhor do que a riqueza. Repito, a sua paz de espírito é melhor do que a riqueza. Isaac enfrentou a inveja dos filisteus, a rejeição de Abimeleque, a contenda dos pastores de Gerar. Olha o que Isaac venceu. As pessoas normalmente não se alegram quando você prospera, não adianta. Você vai ter resistência, você prosperou, conseguiu alguma coisa, as pessoas normalmente não vão se alegrar contigo. Isso é normal. A inveja, a rejeição e a contenda, tensões, que você vai enfrentar no seu dia a dia. Agora, como Isaac enfrentou a inveja e a rejeição e a contenda? Com paciência. Tem hora que você tem que parar. Você tem que ter paciência. Jesus estava no barco, amém? Jesus estava onde? Aonde? Lá embaixo. Onde ele estava? Hein? Na proa. E lá ele estava o quê? Quando olharam Jesus dormindo, o pensamento é, esse cara é um acomodado. Dormindo tranquilo no meio da tempestade? Ah, esse camarada aí deve ser um cara que não está nem ligando para nada aqui. Não é isso? Ou ele tem uma carta. Ou ele tem uma palavra positiva. Então, vamos acordar. Vamos chamar. Se ele for omisso, ele morre junto com a gente. Agora, se ele tiver uma carta, se ele for o cara mesmo aqui dentro disso aqui, isso tudo vai parar. Queridos, é o momento de você chamar por Jesus, que ele não é omisso. Ele é poderoso para vencer as minhas guerras. Ele é poderoso para vencer as suas guerras. Quando Abimeleque mandou ele sair, Isaac saiu. Quando os filisteus encheram os seus poços de entulho, ele saiu e abriu outros poços. Quando os pastores de Gerar contenderam para tomar os 2 poços novos, ele não desistiu. Foi para frente para abrir o 3º poço. Ele não desistiu. Ele teve uma reação transcendental. Eu penso assim, Isaac nos ensina que é melhor sofrer o dano do que entrar numa briga buscando os nossos direitos. Hoje nós entramos numa briga buscando os nossos direitos. Se alguém botou o dedo na sua cara, você, eu vou te processar. É impossível ser verdadeiramente próspero sem exercitar o perdão. Isso aqui é algo que eu bato aí nessa tecla há muito tempo. É impossível ser verdadeiramente próspero sem exercitar o perdão. Quem guarda a mágoa e passa por cima dos outros, quem atropela os outros e fere as pessoas, não tem paz. Não tem paz. Você que foi ferido, você tem paz. Agora quem fez não tem paz. Fizeram isso que Isaac, não tiveram paz. Ficaram sem paz. Quando você teme a Deus, os seus inimigos vai se reconciliar com você. Vão virar seus amigos. Sabe? Abimeleque o expulsa. Mas agora Abimeleque o procura. Sabe o que Abimeleque faz? Pede perdão e reconhece que ele é abençoado pelo Senhor. Sabe o que é isso?
Abimeleque reconhece, você é um abençoado de Deus. Deixa eu correr um pouquinho, senão não vai dar. Próximo, Wagner, por favor. Na crise, busque. Na crise, busque velhas e novas possibilidades, ao invés de se acomodar. Acomodar as velhas possibilidades. Seus pais venceram, sim ou não? Olhe para a antiguidade. Sofrimento que você teve e hoje você está de pé. Ah, pastor, faltou comida na minha vida, hoje eu estou de pé. Olhe lá para trás. Agora vamos ver as coisas novas. Não vamos nos acomodar. Vamos em frente. Meu pai teve isso. Eu vou ter mais do que ele. Porque ele me ensinou a ter. Eu não aceito menos. Ou igual ou mais. Você está entendendo? Eu não aceito menos. Ou igual ou mais. Porque ele me ensinou. Sabe? Ele me ensinou. Meu pai não me ensinou a ser o que eu sou hoje. Não me ensinou. Eu não tive pai na minha vida. Meu pai saiu de casa, eu tinha 9 anos de idade. Quando ele voltou, eu estava casando. Não tive pai. Mas quando eu me reconciliei com ele com 29 anos, eu fui o melhor filho da vida dele. Sabe? Era o cara que levava para o médico, era o cara que fazia tudo. Então, aprenda com as coisas. E eu aprendi com ele. Eu aprendi com ele. Você sabe quem pagou o primeiro aluguel dessa igreja? Meu pai. É, pastor? É. Sabe o que eu fiz com meu pai? Não deixei entrar no meu casamento. Sabia? Pelo ódio que eu tinha dentro do meu coração. Não deixei entrar. Minha mãe disse por sua vez, se ele não entrar, eu não entro. Eu falei, então a senhora também não vai entrar. E não entrou. 2 pessoas diferentes representaram meu pai e minha mãe. Que vergonha para mim, não foi? Que vergonha, né? Crente, pregador da palavra e dava aula na escola bíblica dominical. Hein? Sem vergonha eu, né? Ô crentezinho danado, né? Era eu. Mas Deus pega a gente de uma forma maravilhosa. E Deus cuida, Deus trata, Deus revela, Deus mostra, sabe? E Deus começa a tratar. E Deus começa a tratar. Eu poderia ser uma pessoa hoje egoísta, dizer que eu consegui tudo na minha vida sozinho. Você também pode dizer isso. Mas sempre alguém que nos ajuda. Sempre alguém que nos dá na mão. E mesmo se alguém não te der a mão, Deus vai te dar as mãos. Volte ao primeiro amor. Sabe? Comece a plantar as coisas boas. Eu plantei. E hoje eu estou colhendo coisas boas, sabe? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Minha mãezinha tem 82 anos, mas eu quero ela perto de mim sempre. Ela disse para mim esses dias que quer estar no 15 anos da Evelyn. Eu falei, graças a Deus. Ela olhou para mim no casamento também. Eu fiquei feliz. Não, ô Calêncio, legal. Eu falei, pô mãe, graças a Deus saiu da tua boca, porque um dia atrás só estava querendo morrer. Né? Morrer, vou ter que morrer. Ela para mim. Isaac, queridos, ele era um homem empreendedor. Isaac queria mais. Precisamos aspirar mais do que os nossos pais aspiraram. Precisamos avançar mais do que eles avançaram. Os melhores dias não ficarão para trás, estão pela frente. Nada de saudosismo. Não podemos deixar que as experiências do passado sejam o limite máximo das nossas buscas. Não. Não podemos jogar o passado fora e nem idolatrá-lo. A história é dinâmica, querido. Devemos aprender com o passado e viver no presente com os olhos no futuro. Você está me entendendo? Isaac saiu da terra dos filisteus, foi para o vale de Gerar, depois para Reabote, depois para Berseba. Mas aonde ele ia? Ele ia cavando poços. E ele queria água. Água, água. E sabe onde que ele queria água? No deserto. Entenda isso, no deserto. Berseba antes era deserto. Sabe o que Berseba se torna agora? Uma cidade. Porque Isaac achou água ali. Era um deserto, se tornou uma cidade. Queridos, aonde você pisar pode ser deserto. Aonde os seus olhos estão vendo pode ser deserto, mas quando você pisar,
vai se tornar cidade. Isaac tirou os entulhos dos filisteus, queridos, para que a água pudesse jorrar. Isaac compreendeu uma verdade sublime: havia água nos poços, mas ele não podia, elas não podiam ser aproveitadas. Primeiro era preciso tirar os entulhos. A água está lá, mas está cheia de entulho. Deus, queridos, tem para nós fontes, rios de águas vivas. Nós ainda não recebemos porque não tiramos os entulhos. Só isso. Antes de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos tirar o entulho do pecado, da incoerência, da vida dupla, do legalismo, da impureza, da fornicação, da pornografia, do adultério, da incredulidade, da falta de fervor. Isaac não era apenas um homem próspero, ele era também um homem piedoso, sabe? Ele misturava a liturgia ao trabalho, piedoso. Ele levantava altares no seu trabalho. Ele levava Deus para o seu trabalho e trazia o seu trabalho para Deus. Isaac fazia isso. Tudo o que você faz na vida precisa ser um ato, queridos. Um ato de liturgia ou litúrgico. Você precisa trafegar na igreja para trabalhar com a mesma devoção. Sabe? Antes de receber o seu culto, Deus precisa se deleitar com a sua vida. Se no seu escritório, no seu balcão, no seu comércio, você levantar um altar para Deus, queridos, tudo vai acontecer. Amém? Eu queria fechar essa mensagem. Essa escrita é minha. Se tiver algum erro de português, você me perdoe, que eu não tive nem oportunidade hoje de buscar ajuda com os universitários. Então, se tiver algum erro de português, você não me condene não, amém? Coloca para mim a última aí, é o Wagner que está aí? Quem está aí? A última, eu já pulei tudo já, senão não vai. Isso aí, vamos lá. Se a crise chegou, você é um forte candidato a um extraordinário milagre de Deus. Se você está no deserto, ouça Deus, siga a direção de Deus, semeie no seu deserto. Se você está vivendo num lugar seco, reabra os poços antigos, busque as fontes da graça de Deus, tire os entulhos, não deixe o seu coração azedar. O seu deserto vai florescer. Se o chão está duro, regue a semente com as suas lágrimas e prepare-se para uma colheita milagrosa. Que Deus nos abençoe. Rica e abundantemente. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Você que está em casa, fique de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Coloque a mão no seu coração, queridos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite, Jesus. Eu te dou graça, Senhor, porque tu tens sido nosso refúgio e fortaleza nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que essa pequena reflexão, que essa mensagem simples, Pai, ela possa criar espaço no nosso coração. Isaac venceu as lutas, as dificuldades do dia a dia no meio da crise. Nós estamos vivendo um período muito difícil, mas nós entendemos que nós vamos vencer. Nós entendemos que a tua vitória já está sobre a nossa vida. Eu entendo, Senhor, que tu és maior do que tudo, Pai. Mais do que tudo. E tem uma canção que diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A fumaça de Deus vai vir sobre a sua vida nesta noite. Vai vir sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Isaac fez isso, ó. E que diminua eu,
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobre o rosto ante a ti. Esconde o rosto. Esconde o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dá, sem tua presença é o meu prazer. Deus, eu quero abençoar em teu nome a vida dessas pessoas que estão aqui e a vida dos meus amigos que estão em casa. Essas 50 pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesta noite, que tu possa alcançar esses corações, que essa palavra seja um norte, porque amanhã nós temos uma segunda-feira para vencer. Vai chegar a terça, quarta, quinta, sexta, o sábado, o domingo. Nós temos o restante desse mês para vencer. Nós temos o mês de julho, Senhor. O mês de julho, o 7º mês deste ano. Nós temos que vencer esse mês, Pai. Nós temos que vencer agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos que tomar posse da nova terra 2021. E queremos tomar posse dessa nova terra com conquista, com coragem, com determinação. Nós vamos vencer. Você já venceu essa luta. Você vai prosperar na crise. Você vai ter paz na crise. Você vai ter paz nos seus dias. Eu declaro isso na sua vida. Nós somos mais que vencedores. Há uma unção sobre nós. Há uma unção sobre a sua família. Há uma unção sobre a sua família. Há uma unção sobre a sua casa. Há uma unção sobre a sua casa. Há uma unção sobre a sua casa. Se você recebe essa unção na sua casa, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Há uma bênção otorgada nesta noite sobre a sua vida. Oh, santo é o teu nome. No Santo dos Santos, diga: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Oh, oh, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, o Santo dos Santos. Vamos adorar a Ele, vamos profetizar, vamos profetizar, vamos profetizar, vamos declarar, vamos declarar. O Santo dos Santos, a fumaça, só teus olhos, debaixo é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. As palmas louvam o nome do Senhor. Suas mãos aos céus, você que está aqui, você que está em casa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo,
e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre toda essa semana, de uma forma rica. Aplauda Ele, você que está aqui, você que está em casa. Deus abençoe, uma boa semana. Vá em paz.